Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ei, 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 ei. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, amados irmãos, estamos dando início a mais um devocional aqui no canal. Tivemos esse momento de louvor, então antes de começar, vamos orar, todos nós aqui juntos. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos neste momento devocional, Pai, para lhe render honra e glória, Senhor, para que possamos ter esse momento de intimidade contigo, Deus, para que nós possamos, todos em um só Espírito e em uma só verdade, Senhor, possamos estar Te adorando e Te louvando, aprendendo mais da Tua Palavra, e em nome de Jesus, amém. Então, esse é o segundo devocional do canal.
gostaria de deixar alguns avisos antes de começarmos. Gostaria de começar dizendo que vamos começar uma série de devocionais com um propósito. Vamos começar a ter esse momento com Deus com o propósito de aprender mais. E vamos começar um tema hoje que vai, pelo longo da semana, destrinchando, que vai ser os 3 aspectos da graça de Deus. Os 3 aspectos da redenção e da salvação por meio da graça. Amém? Então, vamos começar o nosso devocional. Eu separei aqui alguns versículos, alguns temas para a gente estar discutindo durante a nossa aula, amém? Durante o nosso devocional. Então, primeiro vamos estar abrindo nossas Bíblias em Efésios 1. Em Efésios 1, do 4 ao 5. Amém? Vamos lá, pega a sua Bíblia e vamos deixar ela aberta em Efésios 1. E vamos ler do 4 ao 5. Aleluia. Amém? Vai lá, pegue a sua Bíblia para nós podermos fazer a leitura juntos. Aleluia. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Então teremos como tema principal dessa aula o primeiro aspecto da graça e da redenção de Deus, da salvação de Deus para conosco, que é o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Aleluia. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre a redenção e o propósito de Deus, é entendermos que o propósito de Deus não começa quando o homem cai. Ou seja, o propósito de Deus para o homem não é a salvação, não é sermos salvos. Esse não é o propósito de Deus, tá? Porque ao passar do tempo as pessoas começaram a criar uma ideia, um pensamento de que o propósito de Deus para a nossa vida é a salvação. Mas eu vim dizer para os irmãos que o propósito eterno de Deus para nossas vidas não é a salvação. Vamos entender mais para frente que a salvação é apenas um desvio de caminho que o homem teve após o pecado. Então é um meio que Deus usa para colocar o homem de volta ao propósito eterno dele. E nós vamos entender aqui qual que é o propósito eterno de Deus nas nossas vidas, afinal. Né? O que Ele deseja para nós, afinal, para que nós fomos criados, né? Porque a passado tempo foi se perdendo essa visão e muitas pessoas acabam desanimando por não saber qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Né? Então vamos começar aqui. O propósito de Deus é criar o homem à sua imagem e semelhança, encher o homem dele mesmo, para que o homem possa expressar a vida de Deus. Ou seja, o propósito de Deus foi criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Foi criar o homem para ser família junto com ele, para que o homem pudesse expressá-lo aqui na terra do jeito que ele é, em sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse conhecê-lo plenamente. Esse era o propósito eterno de Deus. Quando aceitamos Jesus,
Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a vida de Cristo e ao passar do tempo começamos a expressar essa vida que recebemos de Deus. Pelo meio da salvação que é em Cristo Jesus, nos tornamos a imagem e semelhança de Deus e recebemos essa vida de Cristo e conforme vai passando o tempo, começamos a expressar essa vida aqui na terra. Então vamos entender um pouco mais sobre a criação. Para começarmos a entender um pouco mais sobre o propósito de Deus em nossas vidas, temos que entender a criação, porque temos que entender o começo, para entendermos os dias atuais. Hoje em dia, muitas pessoas desprezam o livro de Gênesis, Adão e Eva, a história da criação, por achar simples demais. Mas as grandes riquezas do Evangelho, o grande mistério do Evangelho se encontra aqui em Gênesis. Então vamos lá. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E vamos ler do versículo 26 ao versículo 27. Que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes no mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, aqui vamos ler o texto, certo? O homem foi criado. O propósito de Deus foi para que o homem expressasse domínio, para que o homem dominasse todas as coisas, para que o homem tivesse domínio sobre a terra. Só que vamos analisar aqui com um pouco mais de precisão o texto, né? Porque ele começa a dizer assim, ó: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Guarde bem essa palavrinha conforme. Ó, agora vamos entender o que é ser imagem. O que é ser imagem de Deus? Imagem de Deus fala de autoridade e domínio. Porque vejamos, Deus criou o homem apenas à sua imagem. A imagem de Deus o criou, no versículo 27 de Gênesis 1. A imagem de Deus o criou, certo? Mas aqui no versículo 26 está escrito: conforme a nossa semelhança. Então vamos entender o que fala ser semelhante, o que significa ser semelhante. Semelhante significa ter um caráter, agir como Deus, pensar como Deus. Ou seja, para que Adão pudesse ser semelhante a Deus, ele teria que ser livre como Deus é, ele deveria pensar como Deus é, ele deveria agir como Deus age. Coisas que Adão ainda não tinha. Adão tinha apenas a imagem, certo? Mas analisando o texto diz assim, ó: conforme a nossa semelhança. Conforme fala de forma, né? De uma forma para ser cheio. Conforme, eu deixei aqui anotado, significa quem tem ou está com a mesma forma. O homem tinha a forma de Deus, ou tem a forma de Deus, porém precisava ser cheio da vida de Deus. Então, para que Adão pudesse ser plenamente a imagem e semelhança, e para que ele pudesse cumprir o propósito eterno de Deus, ele teria que ser cheio da vida de Deus, ele teria que ser cheio de Deus. Ele tinha apenas a forma,
Adão, ele era como uma luva que tem a imagem da mão, mas só ganha forma e passa a expressá-la quando é cheio da mão. Podemos usar outro exemplo de uma forma de bolo. O bolo, você precisa colocá-lo na forma. E se a forma tiver um formato de coração, o bolo vai crescer, vai ser cheio no formato de coração. Então o homem tinha a forma de Deus no seu espírito. O homem, em seu espírito, foi criado para conter Deus, para ser cheio de Deus. Mas ele precisava comer da árvore certa, e é nisso que nós vamos entrar neste ponto agora. As árvores. Gênesis 2:9. Quando lemos Gênesis 2:9, vemos assim, ó: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vemos aqui que no meio do jardim haviam duas árvores, certo? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores são de crucial importância, que nós possamos entender os seus significados. Que nós possamos entender os seus significados. A árvore da vida representava Cristo, que é a própria vida. Então, a árvore da vida era uma imagem de Cristo, era a representação de Cristo em nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava Satanás, representava a morte, né? Então, para que o homem pudesse atingir o propósito eterno de Deus lá no Éden, ele precisava comer da árvore certa, da árvore da vida. Ele precisava comer, se encher de Cristo. Mas Adão foi incrédulo e não creu na palavra de Deus quando Deus diz: pode comer de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Adão come da árvore da morte, a morte entra nele. Então Adão morre em seu espírito. Porém, se Adão tivesse comido da árvore certa, da árvore da vida, ele seria cheio da vida de Deus. Portanto, nos dias de hoje, meus irmãos, temos essas árvores todos os dias diante de nós. Então, para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida, precisamos nos encher da árvore certa, que é Cristo. Todos os dias, as árvores são postas à nossa frente. Podemos escolher em seguir a Cristo, se encher de Jesus, se encher da palavra, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, ou viver os prazeres da carne, nos nossos achômetros, que é o conhecimento do bem e do mal. Então, meus irmãos, que nós possamos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, nos alimentando da árvore correta, nos alimentando de Cristo, nos alimentando daquele que é a vida em nós. E como eu disse no começo, quando nos enchemos de Cristo, começamos a expressar a vida dele na terra. Começamos a expressar o seu caráter, começamos a agir como ele age, começamos a pensar como ele age. Então, é isso que eu quero deixar aqui nessa tarde. É isso que eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos. Que os irmãos possam refletir
sobre qual árvore nós estamos comendo, sobre qual árvore nós estamos nos alimentando. E para que o propósito de Deus possa se cumprir em nossas vidas, vamos nos alimentar da árvore correta. Amém? Esse é o primeiro episódio da série de devocionais, os 3 aspectos da graça, os 3 aspectos da redenção, da salvação pela graça. E para que nós possamos entender o resto, precisamos entender que há um propósito de Deus para nossas vidas. O propósito é que todos nós sejamos cheios da vida dele. Aleluia. Então vamos orar. Senhor, que este devocional, que essas palavras que foram ditas aqui, Senhor, venha trabalhar em nosso espírito, que nós venhamos a ser cheios da tua vida e cheios do teu propósito. Que o teu propósito eterno venha a ser cumprido em nossas vidas. E que nós possamos comer da árvore certa, que é o próprio Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos na graça e na paz de Jesus. Que a doce consolação do Espírito Santo venha a ser com todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.